magro, corpo alongado, olheiras fundas, lábios bem finos e olhos grandes. Hoje vou falar sobre maridos esquizoides. Mas o que será que é isso? Quem já me acompanha aqui sabe que eu falo muito dos traços de caráter, que é o que determina algumas características que nós temos, que são diferentes daquelas que nós herdamos dos nossos pais através do DNA, que são a cor dos olhos, a cor da pele, a espessura do fio do cabelo, se vai ser liso, se vai ser enrolado e etc. Os traços de caráter nos dão características como se vamos ser mais falantes ou mais calados, se vamos gostar muito de estar com pessoas ou se vamos preferir ficar mais quietinhos, se vamos ser mais racionais ou mais emocionais. Todos nós temos os 5 traços de caráter, que são desenvolvidos de 0 a 5 anos. E esse é o esquizoide, é o primeiro traço de caráter a ser formado. O nome não tem nada a ver com o que você já ouviu por aí. Nem é uma doença, nem nada do tipo. É apenas um nome que os cientistas lá no passado deram e eu decidi manter por aqui também. Embora todos nós temos os 5 traços de caráter, nós temos alguns que são mais predominantes. E nesse vídeo eu vou falar sobre pessoas que têm muito mais do traço de caráter esquizoide do que de outro traço. E por isso essas características ficam mais evidentes. Quem se relaciona com alguém esquizoide costuma dizer assim: meu Deus, como ele é calado, não fala que me ama, não me abraça, não me beija, e quando eu faço um carinho, ele faz como se não estivesse gostando, né? Desgruda um pouquinho. Eu só queria ser amada por ele, mas acho que isso está cada vez mais difícil de acontecer. Se você pensa isso sobre o seu marido, esse vídeo pode mudar completamente o que você pensa dele. E pode ser que você ainda venha aqui nos comentários para dizer assim: esse vídeo salvou o meu relacionamento. Uma mulher que tinha um marido com um traço de caráter esquizoide, ela disse assim que na sua família o seu relacionamento era comparado com os outros relacionamentos da família. E que muitos diziam que o marido dela não a amava, porque ele era frio, porque eles não andavam de mãos dadas, porque abraços e beijos na frente dos outros, nem pensar, e isso deixava ela muito triste. Quando eu perguntei para ela o que ela mais gostava no marido dela, ela respondeu assim, com um olhar bem apaixonado: a sua inteligência e a sua forma de explicar as coisas. Ele é do tipo que não se abala facilmente, ele resolve tudo muito rápido e sem sofrimento. Realmente, se o seu marido é esquizoide, você vai entender completamente o que eu estou falando agora. Ele não gosta mesmo de muito contato físico. Ele é mais calado, não tem muita necessidade de conversar, ele gosta muito da sua própria companhia. E ficar rodeado de pessoas não é o forte dele. Não é uma pessoa que gosta de se socializar. Ele é direto, é lógico e não tem muita paciência para ouvir as mesmas coisas várias vezes. Ele não é de dizer que te ama, mas ele explica quase de forma matemática o que ele pensa sobre você. E ele te admira quando você fala de modo claro e ele consegue entender rapidamente. Ele pergunta para você o que você pensa ao invés de perguntar como se sente. E por que ele é assim? Porque essa foi a forma que ele achou de sobreviver quando ele ainda estava em formação. Esse traço de caráter, ele se inicia na gestação, quando ele ainda está em desenvolvimento. O bebê não sabe de nada que está acontecendo ali. Aqui fora, as coisas continuam acontecendo, e a única coisa que ele conhece é o útero. Por isso, aquele é o mundo dele. Só que a mãe não para de viver, porque está grávida. Ela continua tendo diversas emoções aqui fora. E essas emoções são transmitidas para o bebê. O útero vai mudando de acordo com a emoção da mãe. Se ela tem emoções boas, o útero vai ser um lugar confortável. Ele vai ficar confortável lá dentro. Mas se ela tem emoções de medo, de angústia, de tristeza, isso vai trazer para ele, no útero, uma sensação ruim. Porque o útero deixa de ser confortável e passa a ficar um lugar não tão aconchegante como estava quando a mãe estava se sentindo tranquila e feliz. E cada vez que a mãe tem uma dessas emoções, o útero vai mudando. E se ela tem muitas emoções ruins, o que vai acontecer? Aquele mundo dele, em vez de ser um lugar agradável, vai passar a ser um lugar desconfortável. E a única maneira de continuar vivendo ali é se desconectando da realidade. Ou seja, se ele começa a se mexer menos, ele vai ficar confortável. Ele vai ficar confortável lá dentro. Mas se ela tem emoções boas, o útero vai mudando de acordo com a emoção da mãe. Se ela tem emoções boas, o útero vai mudando de acordo com a emoção da mãe. E isso vai trazer para ele, no útero, uma sensação ruim. Porque o útero deixa de ser confortável e passa a ficar um lugar não tão aconchegante como estava quando a mãe estava se sentindo tranquila e feliz. E cada vez que a mãe tem uma dessas emoções, o útero vai mudando. E se ela tem muitas emoções ruins, o que vai acontecer? Aquele mundo dele, em vez de ser um lugar agradável, vai passar a ser um lugar desconfortável. E a única maneira de continuar vivendo ali é se desconectando da realidade. Ou seja, se ele começa a se mexer menos,
ele vai sentindo que aquela sensação ruim vai diminuindo. E nisso, os caminhos neurais, os que enviam os neurotransmissores vão tomando caminhos cada vez mais constantes, apenas ali na cabeça dele, que é o lugar que ele tem mais controle no momento. Nesse período da gestação é quando é formada uma capa de mielina. Essa capa de mielina é uma capa de gordura, como se fosse um fio encapado, tornando aqueles caminhos neurais fixos ali no sistema nervoso. Ou seja, os neurotransmissores começam a passar cada vez menos pelo corpo e se concentram muito mais ali na cabeça. Por isso que pessoas com esquizoidia alta são pessoas muito mais racionais, pessoas mais lógicas, elas pensam muito mais do que sentem. Elas foram acostumadas assim na gestação. E é isso que eles vão levar para a vida. Menos sentir e muito mais pensar. Por isso, se ele não demonstra muito afeto por você, comece a reparar como ele explica o amor dele por você. Como ele demonstra de modo prático e lógico o modo que ele te ama. Não é que ele nunca vai demonstrar carinho. Ele vai ter, mas na intimidade, por exemplo, ele vai demonstrar esse carinho. Mas não espere que ele faça isso na frente dos outros. Ele vai fazer isso quando ele tiver um motivo ou quando estiver na hora, vamos dizer assim. Não é em qualquer momento. Também, ele não tem muita paciência para ouvir a mesma coisa várias vezes, porque ele tem um raciocínio muito rápido. Então, ele não precisa estar olhando diretamente para você para entender o que você está dizendo. Mesmo que ele esteja fazendo outra coisa, que ele esteja olhando para outro lugar, ele consegue entender perfeitamente o que você está dizendo. E como na barriga ele ficava muito ali no seu mundinho, quietinho, hoje ele existe da mesma maneira. Ele é quieto, não gosta muito de se socializar, de interagir com pessoas. Ele gosta muito de ficar ali no canto dele. Então, se você é uma pessoa que gosta de sair muito, ou de estar sempre rodeada de pessoas, você vai precisar entender que esse é o jeito dele e você precisa aceitar. Você vai ter que fazer alguns passeios sozinhos e ele nem vai ligar. E em outros passeios você vai ter que abrir mão das pessoas. Não é que ele não vai sair, mas para ele sair vai ser mais difícil, porque ele ama a própria companhia. Então, mesmo que vocês estejam juntos em casa, é possível que ele fique no mundo dele, desconectado, mesmo com você presente. Se falar é uma necessidade sua, entenda, não é uma necessidade dele. O esquizoide fala menos porque ele vive num mundo paralelo. Ele imagina muito, ele pensa muito. Então, se você não se interessa pelo mundo dele, pelas ideias dele, ele vai se calar ainda mais. Então, pare e pense. Se o seu marido está muito calado, extremamente calado, perceba como você anda reagindo às ideias dele. Ele não vai falar as suas ideias se ele não achar que você merece ouvir, porque ele sabe que a ideia dele é incrível, mas ele também sabe que não é qualquer um que vai achar incrível e que muitos vão desprezar, vão rir e vão rejeitar. Então, ele só vai te contar o que ele pensa se ele achar que você não vai rejeitar a ideia dele. Outra coisa que é interessante é que ele muda de ideia igual muda de roupa. Então, não espere que ele mantenha uma ideia sempre. Ele pode ter várias ideias diferentes sobre o mesmo assunto. Conseguiu identificar e compreender como é uma pessoa com esse traço? Não há nada de errado com ele. E sim, o jeito dele de agir, assim como o seu jeito de agir, estão certos. Cada um na sua forma de existir. E o seu traço? Você sabe qual é? Eu utilizo várias ferramentas para identificar quais são os seus traços. E aí você pode me procurar que eu vou te ajudar a entender. Se sentir amada pelos esquizoides não é algo fácil, mas se sentir amada por ele também é um gesto de amor por ele.